Um gesto de amor para toda a vida. Um gesto de confiança, estímulo, respeito, dedicação, que conecta e fortalece o vínculo entre mãe e filho. São momentos, para quem tem filhos adultos como eu tenho hoje, que você lembra pro resto da vida, né. E os filhos também, né, por mais que eles não tenham uma memória da figura, eles têm a memória afetiva. A amamentação é uma experiência que depende de vários fatores, principalmente informação. Os benefícios da amamentação, o que ela deve fazer, a alimentação dela, como será, a questão de pega-posição. A amamentação não é igual para todo mundo. Pode ser mais difícil ou mais simples, mas é sempre um desafio. Eu achei que o parto seria o maior desafio. Realmente foi desafiador, né? Mas quando chegou na amamentação, eu vi que era um pouco mais difícil. Os primeiros 20 dias foram bastante sofridos. Grace contratou uma equipe de enfermagem para acompanhar de perto a amamentação do Theo, que hoje tem 8 anos. Os primeiros dias foram bem sofridos. Elas me ajudaram muito nessa questão da pega, nessa questão, né, de melhorar, porque você nunca amamentou. Não é uma, assim, todo mundo acha que é uma coisa muito intuitiva, que a criança vai nascer, né, e você vai colocar no peito e ela vai mamar, e não é assim. Então, aos poucos, assim, a ficha vai caindo. Theo mamava de 3 em 3 horas. Aí a rotina mudou. A privação do sono, a dor no mamilo, a insegurança, o medo. A gente não sabe de onde a gente tira forças para dar conta, né? Mas acabou que, aos pouquinhos, eu fui entendendo, assim, né? Acho que o meu corpo, sei lá, acho que a gente vai se adaptando, né? De acordar várias vezes à noite, nos horários certinhos. Com a chegada do segundo filho, o Tomás, de quase 1 ano, Grace sentiu mais segurança para amamentar. O desafio ainda existe, mas o sentimento fala muito mais alto. Um sentimento que eu não sei explicar. É uma conexão, assim, inexplicável, né? Você poder, né, produzir, né, o alimento para o seu filho, né, esse elo, esse carinho e tudo, assim, você olha, assim, né, quando ele está amamentando, os olhos, né, ele olha com uns olhos, assim, para você de, nossa, você... E eu acho que é isso que recarrega, assim, acho que é isso que dá força pra gente dormir e acordar várias vezes à noite, né, ou encarar, às vezes, 30 minutos de choro, né, sem nenhuma pausa e tudo. Mas nem todas as mães têm a mesma rede de apoio que a Grace. É isso que faz a diferença. Esta psicóloga explica que muitas mães solo precisam voltar a trabalhar em menos de 1 mês. Segundo a especialista, pesquisas revelam que a maioria são mulheres pretas, retrato do racismo estrutural. A gente tem caso de mulheres que precisam voltar ao trabalho menos de 1 mês, né? 25 dias, 20 dias, 30 dias, para poderem manter o sustento, porque são aquelas profissionais liberais, independentes, né? São as faxineiras, mulheres que trabalham camelô, ambulantes, e infelizmente a realidade delas não é a mesma. Essas mulheres que não têm essa seguridade aí do INSS, elas não têm essa segurança de ficar em casa esse tempo e receber. Então não adianta ela ficar em casa para amamentar se ela não tem o que comer. Como é que ela vai amamentar uma criança se não tem alimentação? O aleitamento materno vai além do instinto da mulher. O leite protege o bebê de infecções e previne doenças respiratórias. Além disso, as crianças adoecem menos e são mais bem nutridas do que as que ingerem qualquer outro tipo de alimento. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a amamentação logo após o nascimento reduz a mortalidade neonatal, aquela que ocorre até o 1º mês de vida. Já para a mãe, a amamentação diminui o risco de diabetes tipo 2 e reduz a ocorrência de depressão pós-parto e do câncer de mama e ovário. O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter. Aliás, é considerado a primeira vacina da vida. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês sejam alimentados somente com leite materno até os 6 meses de idade. Nada de suco, chá, nem mesmo água. Essa nutrição adequada, na verdade,
ela vai prevenir problemas como a obesidade, né? Então a criança vai ter um crescimento mais saudável. Então, do ponto de vista nutricional, né, o leite materno é o melhor alimento para ser oferecido, somente o leite materno nos primeiros 6 meses, e a amamentação ela pode ser continuada, deve ser continuada, pelo menos por 2 anos, né, por 2 anos ou mais. A coordenadora da saúde da criança e do adolescente do Ministério da Saúde explica que há no país várias campanhas de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. O objetivo é apoiar a prática e garantir o bem-estar às mães e os filhos com ações de promoção, proteção e apoio à amamentação. Um fator, né, muito importante que muitas vezes desencoraja a amamentação, interfere negativamente na amamentação, é a propaganda das fórmulas infantis e de produtos que competem com a amamentação, como chupetas, né, mamadeiras. Então, nós temos no Brasil, desde 1988, uma lei que regulamenta, né, a comercialização, a rotulagem desses produtos para não induzir a compra desses produtos, não deixar que as mulheres pensem que esses produtos são melhores ou que substituem a amamentação. Sônia fala agora sobre uma pesquisa recente com crianças de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O estudo revelou que a amamentação garante melhor desenvolvimento até a fase adulta. Crianças que foram acompanhadas desde o nascimento até os 30 anos de idade, né? Uma coorte que a gente chama. E comparando a duração da amamentação dessas crianças, aquelas que foram amamentadas por mais tempo, elas tiveram melhor desempenho em testes de QI, estudaram mais anos, né? Tiveram maior escolaridade, e isso impactou na renda aos 30 anos de idade. Então, a gente vê também um impacto da amamentação para o desenvolvimento, né, dessa criança, um impacto ao longo da vida e que vai repercutir também no desenvolvimento do país. Um espaço limpo, com trocador, decorado, com poltronas confortáveis, água e todo o suporte para as mães. Alguns shoppings, como esse de Brasília, já têm oferecido ao público a sala de amamentação. Nossa equipe veio conhecer uma sala como essa na área central da capital do país. Estamos no SESI Saúde. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Saúde, a Federação das Indústrias do DF, o SESI, Senai e o Instituto Evaldo Lodge do DF. Chegando aqui, essa mulher vai receber um pote. Desse pote ela vai já se identificar, colocar a data, o nome dela, e vai fazer ordenhas seguindo as orientações de higiene dela própria, colocar a máscara, colocar a touca e fazer a ordenha nesse ambiente aqui, bem agradável. Depois da retirada do leite, o próximo passo é armazenar no freezer. No fim do dia, a mulher pode buscar o pote e levar para casa, ou informar previamente a doação do alimento para ser encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o banco de leite. O espaço é aberto ao público e gratuito. Agora, um detalhe, repare no mural de fotos. Ele não está aqui à toa. Todo esse ambiente aqui ele foi cuidadosamente planejado, pensado pela nossa equipe. Aí temos um mural de fotos, porque essa mulher, como o período de amamentação dela pode ser maior, né, ela pode trazer a foto do filho dela. Porque no subjetivo dela, ela vendo a foto do bebê, vai estimular a maior produção de leite. Então, tudo isso que nós pensamos é para dar para essa mulher as condições para que ela possa amamentar o seu filho, nutrir, para que ele possa crescer saudável e ser um cidadão aí com todas a saúde, as qualidades necessárias. No próximo bloco, a repórter Evelyn Araújo mostra uma maternidade no Distrito Federal, onde a equipe de aleitamento materno orienta mães na experiência da amamentação. E isso tem feito toda a diferença. O repórter Justiça volta já. Elisa resolveu dar o ar da graça quase 2 meses antes do previsto. Mesmo em uma gestação aparentemente saudável, a bebê nasceu prematura e precisou ficar na UTI neonatal. A Elma não pôde amamentar a filha recém-nascida. Foi difícil, assim, nos primeiros dias tiveram que dar o leite do banco de leite mesmo para ela, o leite humano, né?
porque eu não conseguia, eu não tinha experiência, eu tive muita dificuldade. Ela não estava conseguindo, né, mamar, e eu também não conseguia. E aí a gente teve que ficar mais tempo no hospital por causa disso. A falta de experiência, principalmente das mães de primeira viagem, abre as portas para dúvidas. E aí surgem os mitos sobre o ato de amamentar. Não existe leite fraco, não existe pouco leite. Existe uma mama que não está sendo estimulada de forma correta, né? E que essa família, esse binômio, precisa de acompanhamento. Então, assim, a gente tem que avaliar todo um contexto. Uma mãe tem que estar psicologicamente bem, ela tem que se alimentar bem, ela tem que comer bem, ela tem que descansar, ela tem rede de apoio, né? A gente foca muito para a mãe, mas o bebê está sugando bem, corretamente? Então, nós tentamos sempre desmistificar essas crendices do leite fraco e tirar um pouco o foco da fórmula dos bicos artificiais, das chupetas e das mamadeiras. Na jornada da maternidade, nem sempre a amamentação vai ser tranquila. Às vezes, mães e bebês podem enfrentar momentos desafiadores. Por isso, é fundamental que a mulher conte com uma rede de apoio, com diversos profissionais para dar suporte nesse período essencial para o fortalecimento de laços. Existem algumas alterações que são encontradas no bebê nesse processo de sucção que de fato dificulta a amamentação. Então não, nem sempre tudo está relacionado aí a essa dificuldade exclusivamente materna. Hoje nós conseguimos quebrar muito essa ideia que acaba, de certo modo, deixando esse sentimento de incapacidade na mãe. Quando nós identificamos e auxiliamos esse binômio, não só o bebê como a mãe, essa amamentação se torna mais leve, com certeza. Doutora, qual o papel do profissional fonoaudiólogo nesse processo de ensinar a amamentação, tirar as inseguranças da mãe e também ensinar para o bebê aquilo que ele precisa fazer para mamar? Hoje nós já sabemos que além das dificuldades maternas, existem as disfunções e as dificuldades que partem do bebê. Afinal de contas, esse bebê não nasce sempre sabendo mamar. Então é um processo em que a mãe vai aprender e o bebê também. Nós conseguimos mais resultados quando nós trabalhamos a amamentação, a sucção, a musculatura desse bebê. Cada detalhe faz a diferença. Sempre deixar o bebê confortável no seio, né? A cabeça aqui na dobra do cotovelo, cabecinha virada para a mãe, barriga com barriga para o bebê, boquinha bem aberta, lábios evertidos, aquela boquinha de peixe. E aí o bebê vai estar mamando sem fazer nenhum estralo ou morder o seio da mãe ou fazer aqueles barulhinhos. Lorena é pediatra na maternidade do Hospital Regional de Santa Maria, cidade a 30 quilômetros da área central de Brasília. A médica acompanha de perto o processo de aleitamento de todas as mulheres que, como a Elma, tiveram filhos na unidade pública de saúde. O desempenho da pequena Elisa na hora de mamar melhorou muito em 4 meses de acompanhamento. Sempre que ela dorme e acorda, ela mama. Quase de 1 em 1 hora, mais ou menos. Praticamente o dia todo. É um momento assim, um momento único, né? Não sei explicar direito. E sabe aquela rede de apoio fundamental? Os familiares fazem parte dela. A mãe dá mamar, a gente tem que pegar, tem todo o período de colocar para rotar. E a gente tem que ser parceiro mesmo nessas horas, né? À tarde, à noite tem que dar mamar e a gente tem que aprender, né? Que a gente é pai de primeira viagem. É muito natural que os pais também tomem conta desse bebê enquanto a mãe está ausente no trabalho. O pai pode apoiar a amamentação cuidando da mãe, trazendo um copinho de água gelada, não deixando ela passar fome, não deixando ela esquecer de ir no banheiro. Estar cuidando dessa mãe, ele vai estar cuidando da amamentação. Quem vê a Maria Antônia assim, saudável, nem imagina que essa menininha já nasceu uma heroína. O superpoder que dá energia para ela foi conquistado com a ajuda do leite materno. Por ter nascido prematura e ficado na UTI nos primeiros dias de vida, a persistência da mãe para alimentá-la foi crucial. Foi um processo natural, claro que eu não, né, ela nasceu e eu não já tive
a quantidade de leite que ela precisava no dia, e isso era complementado pelo hospital. Mas depois, essa ordem ela foi crescendo, né? Foi sendo natural, e eles foram apoiando, falando, olha, cada mlzinho desse que você tira é super importante, porque primeiro vem o colostro, depois vem o leite de verdade, né? E foi estimulando até que veio e saiu mamando da UTI. Hoje já são 1 ano e 2 meses de aleitamento da Maria Antônia. E isso só foi possível, segundo a Lisa, com a tão importante rede de apoio. A gente fica ali exclusivo, ralando de manhã, de tarde, de noite. Então, por que eu acho que é fundamental o apoio, né? Tanto do trabalho com essa infraestrutura, quanto da família, né? Porque é a família que vai ficar, colocar para rotar, dar 1 minutinho de descanso para a mãe, que acabou de dar o mamar, mas a criança acordou de novo. Não é por fome, mas é por colo, né? Às vezes a criança não quer mamar o tempo todo, tem outras necessidades. Então é fundamental o apoio de todos, né? Que estão ao seu redor. Letícia voltou da licença maternidade há pouco tempo. A filha de 7 meses continua tendo o leite materno como principal fonte de alimento. Para isso, a psicóloga faz a retirada do leite ao longo do dia, durante o expediente, para a reserva da criança. Eu estou nesse processo ainda de aprendizado também, mas eu estou ordenhando 2 vezes ao dia, né? Porque de manhã eu dou o leitinho para ela e aí eu deixo aqui no serviço mesmo. A gente tem o freezer que é disponibilizado exclusivamente para isso, e no final do dia eu levo para ficar de estoque para ela. Esse ato de amor diário só fortalece ainda mais o elo entre mãe e filha. É muito satisfatório saber que eu saio para trabalhar, mas eu consigo manter, né, a alimentação dela garantida, né? Então é muito satisfatório e a gente até trabalha bem mais tranquilo, assim, sabendo que ela vai ter todo o alimento que ela precisa. E a sociedade inteira pode sentir essa satisfação. Basta ser um incentivador da amamentação. A amamentação é algo que traz benefícios para toda a vida dessa mãe e desse bebê. Os benefícios extrapolam para a nossa sociedade, então a gente vai ter um bebê que vai ter menos internações, a gente vai ter um bebê que vai ficar menos doente, vai demandar menos do serviço. Então, a gente pensar que a gente está devolvendo através da amamentação um bem tão valioso para toda a sociedade. Amamentar não produz lixo, amamentar é disponível ali o tempo todo para essa família. É muito, muito importante e eu me sinto muito feliz, muito grata. Você sabia que o Brasil é referência mundial em doação de leite materno? São cerca de 160 mil litros distribuídos todos os anos a recém-nascidos de baixo peso que necessitam do alimento. No próximo bloco do Repórter Justiça, eu te mostro mamães que, além de nutrirem os próprios filhos, ainda ajudam tantos outros bebês. É já já. Continue com a gente. Equipamentos lavados e esterilizados. Carol põe a touca, a máscara, encontra uma posição confortável. Para melhorar a coleta de leite materno, ela massageia e estimula o seio. Pouco a pouco, o potinho vai se enchendo de vida. Aí é só preencher a etiqueta, guardar o que foi extraído dentro do congelador e repetir sempre que puder. E tá pensando que dá trabalho entregar o banco de leite? Não dá não. O Corpo de Bombeiros vai na casa da Carol e coleta a doação. E entrega um kit com o material necessário para o próximo armazenamento. Quando identificamos uma mãe que pode ser doadora, né, que tem uma quantidade ali excedente, o que fazemos? Orientamos como fazer a ordenha, o armazenamento e, inclusive, até repassamos o telefone dos bancos de leite para que facilite esse contato. Com isso, elas ligam no 160, opção 4, o banco de leite vai fazer um cadastro com elas. Carol seguiu exatamente essa orientação.
A servidora pública tem hiperlactação quando há produção excessiva de leite. Teria de ordenhar de qualquer forma pelo próprio conforto, mas aproveitou e entrou na corrente do bem. Por que não começar a fazer uma extração destinada a salvar vidas, né? A colaborar com a saúde de um bebê que a gente não conhece, mas que está lá e que também tem uma mãe, e essa mãe está sofrendo com esse filho internado na UTI, com alguma dificuldade de saúde ou de vida. E saber que a gente está ajudando essa mãe, que a gente está trazendo esse conforto, esse alívio e salvando uma vida de um bebê que tem, né, tudo pela frente. Quando o assunto é doação de leite, o Brasil é referência internacional. Isso porque a rede de banco de leite humano do país é a maior e mais complexa do mundo. São 224 bancos e 216 postos de coleta em todos os estados e no Distrito Federal. A tecnologia brasileira, inclusive, é um modelo usado em mais de 20 países das Américas, Europa e África. É papel dos bancos de leite acolher e informar as mulheres sobre qualquer dúvida relacionada à amamentação e à possibilidade de doação. Se ela tiver com dúvida, acha que o leite é fraco ou que não tem leite suficiente, a gente sempre convida essa mãe a comparecer ao banco de leite para que a gente possa orientar. A gente trabalha muito com a promoção e a proteção do aleitamento materno e a informação faz parte disso. Se eu tenho um bebê que está sugando bem, uma mãe que está confiante, que sabe que está bem acompanhada, bem amparada, que tem a quem recorrer, a soma dos fatores me traz um aumento de produção de leite. E tudo que sobra, nem sempre a mãe precisa ter leite jorrando para ser doadora. Um pequeno gesto pode salvar um grande sonho. Então, se a gente chega em uma parte dessa amamentação em que ela está com uma produção suficiente para o seu bebê, ela pode ser uma doadora de leite humano. Cada gota é ouro. O Ministério da Saúde calcula que um frasquinho como este pode alimentar não apenas um, mas 10 recém-nascidos. Todos os anos, a rede de banco de leite humano distribui cerca de 160 mil litros a bebês prematuros e de baixo peso. Principalmente os bebês prematuros, esses bebês que estão internados em regime de UTI, não podem amamentar em seio materno. Eles se cansam muito facilmente, isso pode levar até prejuízo para eles. A maioria está em sondinha nasogástrica, está recebendo esse leitinho pela sonda, tudo para evitar que eles percam algum peso a mais, prematurinhos extremos. Então a doação de leite é muito, muito, muito importante, traz vida para esses bebês. Depois da coleta, o leite é avaliado e passa por um processo de pasteurização, que aumenta a durabilidade e impede a contaminação por micro-organismos. Também é feito um teste calórico para que cada unidade seja usada de acordo com a necessidade de cada recém-nascido. Hoje, na nossa UTI neonatal, como nós temos bebê de alto risco, nesse primeiro momento o bebê às vezes recebe 1 ml, 3, 5, 10. Então, um potinho de 300 ml, a gente consegue alimentar até 10 bebês. E se ele toma menos volume ainda, a gente alimenta 30, né? O repórter Justiça se conectou com Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para ouvir o relato da Valessa e da Jana. Elas são mães da Duda. Uma gerou e a outra induziu a lactação. As duas amamentam a bebê e as duas doam leite. A gente decidiu entrar em contato com os hospitais aqui em Porto Alegre para doar leite, porque como nós somos duas mães e a indução deu certo e a Duda mama bem nas duas, a gente estava com bastante leite excedente, né? Então a gente reveza as mamadas, a Jana dá uma pra ela no momento, dou em outro, e daí tinha uma sobra de leite no dia. E aí a gente conversou e decidiu doar. A possibilidade de salvar vidas ressignificou a relação da Carol com a amamentação. A gente brinca que toda mãe cospe pra cima, né? Que a gente às vezes fala, quando antes de você ser mãe, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e na hora que você tem seu filho, você vê, né, como é que a banda toca. E eu acho que isso acaba gerando uma relação de mais compaixão entre as mulheres, assim, sabe? Que passam pela maternidade. E aí, quando eu penso em uma mãe que tem seu filho na UTI, né, um filho que tenha nascido com alguma dificuldade relacionado a desenvolvimento, ou a gestação ou ao parto, eu fico bastante sensibilizada, assim, eu imagino que deve fazer toda a diferença. E para quem tem dúvida da grandeza dessa atitude, ela dá a dica.
Confiar no seu próprio corpo, confiar no processo, confiar que você vai conseguir, que é difícil no início, mas que é possível e que vai chegar o momento de ser lindo e que vai valer a pena todo o esforço passado, com certeza. E pensar nisso ainda, né, ajudando outras pessoas, é ainda mais gratificante.